Olá, sejam todos bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo sobre emagrecimento de uma forma descomplicada para auxiliar você no seu dia a dia em relação ao seu processo de emagrecimento também. E hoje o tema vai ser sobre genética. Eu sou a Glais, nutricionista, e convido vocês a participarem desse momento comigo para entender como que a genética está influenciando ou não no seu processo de emagrecimento. Alguns dos pontos mais importantes que a gente vai trabalhar aqui hoje são: a genética influencia o meu ganho de peso ou dificulta o meu emagrecimento? Se toda a minha família tem aquela genética de ganhar peso fácil, significa que comigo também vai ser assim? E os meus filhos, como que essa genética de ganho de peso, de obesidade, vai chegar até eles? Eles serão impactados por isso? Sim ou não? E ainda, eu vou trazer para vocês um fator que é tão importante, ou até mesmo mais importante que a própria genética no ganho de peso e no processo de emagrecimento. Mas antes de entender esse fator, eu quero convidar vocês a colocarem para mim nos comentários o que você percebe da sua genética, como é a sua genética, como é a genética da sua família e como que você percebe que essa genética influencia você. Se te traz mais dificuldade de conquistar algum resultado no emagrecimento ou não, ou até se você já ouviu de alguém, seja um amigo, um vizinho, um parente, um profissional, que você não está conseguindo emagrecer por conta da genética. Então coloca aqui nos comentários tudo isso, que assim eu posso interagir com vocês e ainda esclarecer todas essas dúvidas que forem surgindo, certo? Então, muito antes de eu falar sobre qual é esse fator que tem muito mais relevância que a genética no processo de emagrecimento, eu preciso contextualizar um pouco sobre o que é genética. Porque assim a gente consegue andar lado a lado nessa conversa e eu não vou estar falando coisas que vocês não vão entender, tá bem? Então acompanha comigo um pouquinho que eu vou trazer um pequeno contexto de genética. E eu imagino que muitos de vocês saibam sobre genética, né? Vocês saibam o que isso significa, porque esse é um assunto de extrema relevância. A gente tem visto ele muito nas mídias sociais, muito nas notícias, né? Envolvendo várias coisas. Então, assim, inclusive em alguns outros vídeos eu falei bastante sobre a questão do peso. Sobre se o peso importa, se existe o peso ideal, se a gente precisa se encaixar em alguma tabela, algum número específico e o que fazer com tudo isso, tá? Eu acho bem importante que vocês também assistam esse conteúdo, porque todos eles vão se relacionando, tá? E aí vocês vão se empoderando desse conhecimento sobre peso, emagrecimento, saúde e bem-estar também, certo? Então vai lá, procura aqui na minha página, no meu canal, esses outros conteúdos que falam sobre peso para vocês se colocarem junto comigo aqui nessa linha de pensamento, tá? Então é muito comum, gente, principalmente que mulheres, tá? Se sintam angustiadas em função da genética. Por verem a família, o pai, a mãe, as tias, né? Com histórico de excesso de peso. E com histórico também de muitas tentativas, na grande maioria das vezes frustradas, de perder esse peso e de mudar essa situação, né? Com muita dificuldade para fazer isso acontecer. Então acaba que nesse contexto, né, onde a mulher ela está inserida, onde a gente está inseridos, a gente acaba passando a acreditar que esse é o nosso destino. Então, se toda a minha família tem esse histórico, se toda a minha família é obesa, se toda a minha família tem dificuldades com o peso, então eu acredito que eu também vou ter. É ou não é, gente, né? Fala comigo, é ou não é? Só que isso não é verdade. É possível sim emagrecer, mesmo com histórico, com uma genética propensa ao desenvolvimento da obesidade. E talvez quem já tenha tentado e tenha histórico de obesidade não vá acreditar muito nisso que eu tô falando. Então presta atenção em tudo que eu vou explicar, porque as coisas vão ficar muito mais claras ao longo dessa nossa conversa,
tá? Porque sim, né? É possível emagrecer. E existe um fator, como eu disse no comecinho, que tem uma influência enorme, talvez até maior, talvez não, com certeza, maior que a própria genética, no desenvolvimento da obesidade, no ganho de peso, no excesso de peso ou nas dificuldades de emagrecimento, tá? O que é genética, gente, tá? Genética são informações gravadas no nosso DNA, tá? E esse DNA, essas informações, a gente vai receber do nosso pai e da nossa mãe. 50% de cada um, tá? Então, todo o nosso DNA, ele é constituído assim. E lá nos nossos genes, que ficam dentro do DNA, existem informações, tá? De muitas coisas sobre nós. Existem informações sobre tudo. Existem informações sobre qual vai ser a cor dos nossos olhos, qual vai ser a cor do nosso cabelo, da nossa pele, né? E sim, se os pais tiverem alguma doença, alguma propensão genética a desenvolver alguma doença e, inclusive, obesidade, sim, a gente recebe também essa informação. Isso vai ficar lá gravado nos nossos genes e a gente tem essa informação disponível para ser usada, para ser manifestada. Só que aí, gente, entra uma coisa chamada epigenética, que vai dizer, que vai explicar que nós podemos ou não facilitar essa manifestação desse gene, dessa informação, ou seja, a gente pode modular a nossa resposta genética. Então, assim, eu posso ter um gene lá que diz que eu sou propensa à obesidade, a desenvolver mais células do tecido adiposo, que é onde as gorduras são armazenadas e que fazem a gente ganhar volume e ganhar peso. Porém, eu consigo modular esses genes para que isso não aconteça, tá? E olha que interessante isso, porque aqui vai entrar aquele fator que eu comentei para vocês, que tem muito mais importância do que a própria genética. Então, continua acompanhando. E por que, gente, tá? Vocês devem estar se perguntando, Gladys, mas por que eu tenho que saber disso? Um dos motivos que você precisa saber disso é porque essa informação, ela vai tirar você do buraco da desistência. Porque quem aprende não depende. Então você passa a se empoderar desse assunto e você consegue, por conta própria, sair do lugar, sem ficar dependendo da ajuda de outras pessoas, tá? Então é importante saber disso. Embora exista essa influência, tá, do nosso DNA, da nossa genética, existe também, então, a possibilidade do gene, da gente, aliás, facilitar ou dificultar o desenvolvimento de doenças e da obesidade, tá? E é aqui que vai entrar o fator que eu falei para vocês, tá? Que é tão poderoso ou até mais poderoso do que a própria genética. E esse fator é o ambiente. Como assim ambiente? Que ambiente? Vou explicar para vocês. Vou tentar explicar de um jeito simples, tá? Para que vocês entendam. Então, imaginem a sala da casa de vocês. A sala. Tem o sofá, o que tem nessa sala? Imaginem comigo, o que tem na sala da casa de vocês? Tem o sofá, ela é grande, ela é pequena, ela tá pintada, não tá pintada, tem quadro na parede, tem tapete no chão, é bem iluminada, tem uma planta, um vaso com flores, o que mais? Tem televisão, tem mesa de centro, o que tem nessa sala de vocês? Tem poltrona, tem brinquedos, o que tem nessa sala de vocês? Tá? Por que eu quero que vocês imaginem isso? Porque tudo o que tem na sala de vocês é um cenário, tá? É o cenário. Todos esses objetos, todas essas coisinhas que estão ali, é o cenário. E tudo isso junto vai criar um ambiente. O ambiente da sala, tá? E aí agora todo mundo deve estar pensando que nutricionista louca, o que ela tá falando de sala, de sofá?
de parede. O que isso tem a ver com emagrecimento? Presta atenção. Agora, a gente vai pensar na alimentação. Então, eu convido você que está assistindo a pensar na própria alimentação. Como que ela é? O que tem nessa alimentação? Com que frequência você se alimenta todos os dias? Como é essa alimentação? Você come com ansiedade? Você desconta na comida? Você tem compulsão alimentar? Desejos excessivos por doce? Não consegue ficar sem repetir? Que tipo de alimentos entram nessa alimentação? Tem fruta? Tem verduras? Legumes em geral? Tem integrais? Você bebe água? Você mastiga? Então, todos os aspectos dessa alimentação. Cozinha em casa, né? Então, qual é a frequência? Quais são os seus alimentos preferidos? Quais são os alimentos que você não gosta? E qual é a frequência que tudo isso acontece na sua vida? Qual é a frequência que tudo é consumido? Qual é a frequência? Como você se organiza, tá? E eu peço para vocês fazerem isso porque isso é importante. Todos esses aspectos da sua alimentação somados a movimento de qualidade, o quanto você se move ao longo do seu dia, dessa semana, do seu mês, junto com a qualidade do sono, junto com o manejo do estresse, isso tudo cria o cenário da sua alimentação. Lembra do cenário da sala? Que tem várias coisinhas ali que compõem a sala? Pois é, todas essas coisas aqui compõem o cenário da sua alimentação, o seu estilo de vida, tá? E esse seu estilo de vida é o que cria o seu ambiente. Lembra que eu falei que ambiente é um fator muito mais relevante do que a própria genética nos processos de emagrecimento e ganho de peso. O ambiente, Gladys, sim, o ambiente. E esse ambiente, se a gente parar para pensar, ele vai nos envolvendo. E a gente vive ele todos os dias. É ou não é? Todos os dias da nossa vida, nós estamos expostos a esse ambiente. Seja ele adequado ou não para aquilo que a gente quer, certo? Lembra lá o que a gente vai pensar agora? Lembra lá do ambiente da sala? Quando eu falei de tudo que tinha na sala, o sofá, o quadro, o tapete, a televisão, os brinquedos, tá? Vamos imaginar que você não quer mais esse ambiente, porque ele não tá mais gerando vontade de ficar ali, não tá mais legal, não tá mais convidativo, não tá mais bonito, tá? E que você queira mudar esse ambiente, tá? Porque esse ambiente não agrada mais. Você tem aquela plantinha lá no canto da sala, tá vendo que ela ficou num lugar muito escuro, que recebe pouca luz, esqueceu de dar água para ela. O que aconteceu com essa plantinha? Ela vai acabar morrendo, ela vai acabar murchando, tá? Se o sofá não for limpo, ele vai acabar estragando mais rápido. Se largar o copo na mesa de centro, ele vai ficar manchado, né? E o cenário não tá mais legal. Você não gosta mais do que você tá vendo, tá? E enquanto o cenário for o mesmo, enquanto a planta estiver murcha lá no cantinho, o sofá estiver sujo, a mesa de centro estiver manchada, o ambiente não vai mudar. Ele vai continuar não sendo tão agradável quanto você gostaria, entende? E se você quiser mudar esse ambiente, você vai precisar observar esse cenário. Então, aquela plantinha que estava lá no cantinho murchinha, você vai precisar colocar ela em um lugar onde ela pegue sol, sabe? Você vai precisar preservar o seu sofá, você vai precisar organizar os copos para que eles não manchem, usar um porta-copos na mesa de centro. E o que isso tem a ver com emagrecimento? O que? É uma analogia, pensa comigo. Na genética, gente, é a mesma coisa. Olha que interessante. A genética, ela vai ser um dos componentes do cenário
que cria o seu ambiente. Assim como o sofá é somente um dos componentes que cria o ambiente da sala. Quer ver? Coloca o sofá lá na beira da rua para o lixo levar. Vai ser só um sofá que está na beira da rua. Coloca um sofá dentro do seu quarto. Aquilo não cria um ambiente de sala. É só um sofá dentro do seu quarto. Joga o sofá lá na garagem. É só um sofá na garagem. Ele não vai estar criando um ambiente de sala. Com a genética é a mesma coisa. A genética sozinha não cria o ambiente que vai te fazer engordar ou emagrecer. A genética sozinha não é responsável por isso. Então, o que a gente precisa entender com muita clareza é que a genética é só um dos componentes do cenário que te leva a engordar ou a emagrecer, que te leva a ter facilidade de ganhar peso ou dificuldade de emagrecer. É só um dos elementos, gente. Um. E a gente falou, né, sobre os outros componentes do cenário que vão compor o ambiente. Quais são os outros componentes? A alimentação, uma alimentação de qualidade. Qual é a sua alimentação hoje? A qualidade do movimento, a qualidade do sono, o manejo do estresse. Então, isso tudo junto com a genética cria o seu ambiente. Mas vocês viram que a genética é uma coisa só? Genética, uma coisa. Aí vem alimentação, qualidade do sono. E dentro de alimentação existem muitas coisas, né? Qualidade do sono, movimento. E isso tudo compõe um ambiente, tá? Que pode favorecer ou não o seu emagrecimento, certo? Então, a questão toda é cuidar do cenário, gente, do nosso cenário, dos elementos que constituem o cenário do emagrecimento. Porque a gente pode modular a resposta dos seus genes, tá? Que estão lá no seu DNA, a partir do ambiente que a gente cria. Olha que maravilhoso isso, tá? Porque genética não é uma sentença. E aí você vai me dizer, Gladys, eu já tentei de tudo. Eu já fiz dietas, eu já fiz massagens, eu já apliquei enzimas na minha barriga, eu já tomei medicamento, já tomei chá, já tomei shake, já fiz até cirurgias e voltei a engordar. E eu acredito que agora você já tenha entendido por que isso aconteceu. Porque o ambiente continuou o mesmo. Imaginem vocês que a plantinha da sala de vocês morreu. Não adianta colocar ela no sol por 15 minutos e dar um pouquinho de água só de vez em quando. Aquilo não vai resolver. Então, fazer dietas restritivas, fazer cirurgias, fazer massagem para emagrecer, fazer enzima, fazer um monte de coisa, são só 15 minutos de sol. Entendem que isso não resolve? Porque o ambiente continua o mesmo. E lembra que o ambiente é um fator muito mais relevante e determinante para o sucesso no emagrecimento? Então precisa focar no ambiente, tá? E aí eu sei, gente, eu entendo perfeitamente que às vezes é muito difícil modificar esse ambiente quando a gente convive com outras pessoas que não perceberam isso que vocês estão percebendo e conhecendo agora. Então, uma das coisas que já podem ser feitas é clica lá no botão de compartilhar e compartilha essa live com as pessoas que convivem com você. Convida elas para assistir isso, para começar a entender isso também e poder te apoiar nesse teu processo, poder estar contigo, tá? Porque é difícil quando a gente tem pessoas à nossa volta que não compreendem da mesma maneira que nós, né? E aí também a gente tá lidando com padrões da nossa família, que muitas vezes é difícil a gente sozinhos conseguir fazer modificações. E tem uma coisa importante também, nós não temos o poder de modificar os outros, né? De gerenciar as atitudes dos outros, a gente não consegue fazer isso. Nós só conseguimos gerenciar a nós mesmos, nós só conseguimos controlar as nossas próprias atitudes e nem sempre também a gente consegue isso,
controlar as nossas próprias ações. Antes da gente querer que os outros nos ajudem, a gente precisa mostrar também que nós estamos diferentes. Porque o ambiente continua o mesmo, mas eu estou fazendo movimentos diferentes. Então eu estou me apoiando em primeiro lugar. E aí as pessoas na volta, elas começam também a colaborar. Só que a gente precisa em primeiro lugar colocar esse nosso desejo, externar isso. E agora, né, gente, vocês já sabem que a genética não é sentença. Quando a gente se ajuda em primeiro lugar, a gente tá fazendo mais do que falar, porque a palavra ensina, né, e o exemplo arrasta. Então, se a gente precisa que as pessoas que vivem no mesmo ambiente que nós colaborem com o que a gente queira, assim, de metas, de saúde, de bem-estar, de emagrecimento, a gente precisa se colocar nessa posição também, de mudança. E de dizer, olha, vai ser assim, e eu vou agir assim. E aí você vai lá e age. Aí você está dando o exemplo. E o exemplo arrasta. Né? E mesmo assim, se no final das contas você não tiver apoio, você não tiver ajuda, a família não colaborar, mude o seu ambiente. Mude o que você escolhe comer, mude o que você escolhe fazer, mude o que você escolhe assistir, ouvir, com que conversas você vai se envolver. Porque tudo isso é o ambiente que vai modular a sua genética. Entendem que a genética ela fica para depois, porque o ambiente vem primeiro e o ambiente impacta na genética. E aí a genética responde. Não é a genética primeiro que influencia, não. A genética é por último. Existe um ambiente que a gente cria através das nossas ações. Eu não estou dizendo que isso é proposital ou consciente, mas a gente cria um ambiente. Esse ambiente, ele modula a nossa genética. E aí a genética responde. É um relacionamento de estímulo-resposta. Tá? Então, exemplo, se a pessoa fuma por muitos e muitos anos, a tendência é que ela desenvolva algum problema relacionado a isso. Então, no nosso ambiente externo da alimentação e de todos os outros fatores do cenário, a alimentação, o movimento, qualidade do sono, manejo de estresse, isso tudo cria o ambiente que vai influenciar na nossa genética, que vai responder de uma forma, criando algum tipo de resultado. Precisa também pensar que muitas vezes o problema é a solução. Se nesse meu ambiente, se esse ambiente que eu vivo é um problema, o que você pode fazer agora em relação a isso? Às vezes a gente não vê a solução, porque a gente fica olhando só para o problema. Ai, porque eu não consigo, porque ninguém me ajuda, porque eu tenho dificuldade, porque a minha genética é ruim, porque o meu metabolismo é lento, porque a minha idade está me atrapalhando. E a gente está olhando só para os obstáculos. E eles existem sim, eu não estou dizendo que eles não existem, eles existem sim. Mas e quais as possibilidades que existem também para as quais eu não estou olhando, porque eu estou presa nos obstáculos e nas dificuldades. E quando a gente passa a olhar para o que é possível e não só para o que não é, para o que atrapalha, a gente começa a enxergar caminhos para sair daquilo, possibilidades. E começa a dar os primeiros passos, começa a conseguir fazer isso. Então, o que você vai fazer, apesar de tudo? O que você pode fazer a partir de já, apesar de tudo isso? Porque agora você já sabe que a genética não é sentença. Então, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? E eu vou ajudar vocês com isso, tá? Mas antes, provavelmente vocês já saibam, tá? Mas se não souberem, eu vou trazer agora, gente. O excesso de peso, ele acaba levando a gente, com o passar dos anos, para o desenvolvimento da obesidade, tá? E a obesidade, ela é uma doença crônica não transmissível, e não sou eu que estou dizendo isso, tá lá nas diretrizes da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e eu vou trazer para vocês um trechinho dessa diretriz da ABESO que saiu há poucos dias atrás aqui, tá? Em 2022. Então, olha só. De acordo com a última pesquisa Vigitel, tá?
publicada em 2020, evidenciou-se que nos últimos 12 anos, o número de pessoas com obesidade aumentou 67,8%, passando de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, com 55,4% dos brasileiros com sobrepeso. A principal causa alimentar associada à obesidade, observada nas últimas décadas no Brasil, foi o aumento do consumo calórico, tá? Sobretudo associado à elevação gradativa da ingestão de produtos ultraprocessados. E por que eu trouxe isso, gente? Porque isso vem totalmente de encontro ao que eu tô falando, tá? Que é o ambiente que a gente cria. Então, se eu tô num ambiente onde eu consumo calorias de forma excessiva, e muitas vezes isso vem de uma alimentação com alimentos ultraprocessados, numa quantidade muito grande, eu tô criando um ambiente que vai ser favorável ao desenvolvimento da obesidade. E se eu tiver fatores genéticos envolvidos, eu potencializo isso. Então, o peso vai ser ganho muito rápido e vai ser muito difícil de perder depois. Só que não é que a genética foi responsável, eu criei um ambiente que favoreceu aquilo, tá? Eu acho que agora isso já está mais claro, né, gente? E eu sou um exemplo disso. Eu cresci num ambiente obesogênico, com muitos alimentos ultraprocessados disponíveis para mim. Por quê? Os meus pais, eles trabalhavam muito. E meu pai trabalhava à noite. Minha mãe trabalhava de dia. Então, eu ficava praticamente sozinha em casa, desde criança. Para eu não passar fome, tinha um armário na nossa casa cheinho de coisas que a criança adora. Bolachinhas, wafers, refrigerante, achocolatado, biscoito, salgadinho, tudo isso. E eu tinha livre acesso. E eu comia aquilo o dia todo. Porque daí também tinha um fator emocional, porque eu tava sozinha. Então eu comia, às vezes, para me distrair, para me ocupar, não podia sair de casa, né? E o que aconteceu? Imaginem, né? Eu fui ganhando peso, e eu tenho um histórico de genético, né? De propensão e facilidade a ganho de peso. Em função dos meus pais, dos meus avós, dos parentes, enfim. E o que aconteceu? Eu passei a uma infância com sobrepeso, passei a adolescência com sobrepeso e no início da vida adulta também. Eu sofria muito com aquilo. Gente, eu sofria muito com aquilo, eu me angustiava, eu não queria comer daquele jeito, eu não queria estar do jeito que eu estava, porque eu não conseguia me olhar no espelho e me gostar, sabe? Eu não conseguia comprar as roupas, eu trabalhei no comércio por muito tempo, então chegavam aquelas roupas bonitas, sabe? Que tinha um caimento lindo na manequim e nunca que ficavam bem em mim, e aquilo me doía, aquilo me machucava. E eu comecei a pensar, poxa vida, mas por que não precisa ser desse jeito? Não precisa ser assim. Tem tanta gente que consegue, por que eu não vou conseguir? Isso eu já no início da vida adulta, né, gente? Com baixa autoestima, vergonha, falta de vontade de sair, porque daí acabava me expondo, né? E, enfim, a gente sofri, né? Eu sofri alguns bullying aí por causa disso. Só que tinha uma coisa, gente, eu tentei muitas coisas e nada dava certo, porque eu não mudava o meu ambiente. E eu me via ganhando cada vez mais peso sem ter o controle daquilo. E eu comecei a me preocupar onde que eu ia parar. E se eu já estava me sentindo daquele jeito, naquela época, na situação que eu estava, se piorasse, onde que eu ia parar? O que ia acontecer comigo? Só que eu não enxergava o meu ambiente. E eu comecei a entender um pouco mais sobre alimentação, sobre estilo de vida, e eu comecei a perceber esse meu ambiente. E, gente, às vezes essa é a primeira virada de chave, às vezes essa é a primeira coisa que precisa acontecer. É a gente enxergar o ambiente. Porque às vezes a gente não enxerga, e não é de propósito, não é mentir. Não é falar
pra Gladys, não, Gladys, mas eu como direitinho, eu faço tudo certo e eu não consigo emagrecer. Não é mentira. Às vezes a gente realmente acredita nisso, porque é o que a gente aprendeu a fazer. E às vezes também a gente cai na armadilha de fazer dietas e na nossa cabeça a gente tá fazendo tudo certo. Mas existe um ponto cego, existe algo que a gente não sabe ainda, que a gente não tá enxergando no nosso ambiente alimentar, que não nos permite reconhecer muitas vezes o que a gente não tá fazendo ainda. Porque às vezes a gente já, não é que a gente não esteja fazendo nada, muitas vezes nós já estamos fazendo muitas coisas. Mas o que eu não estou fazendo? Que se eu fizesse teria muito mais resultado do que tudo isso que eu estou fazendo. E esse tudo isso que eu estou fazendo, muitas vezes, são coisas muito ineficientes, como eu já citei em outros momentos. As dietas, os shakes, né, os medicamentos, os chás. Então são coisas ineficientes, porque não permite que a gente enxergue o ambiente, o padrão alimentar onde a gente está se inserindo e que estão nos levando onde a gente não quer mais ficar. Entendem isso? Concordam comigo? Se vocês concordam, comentem, tá? Mandem, compartilhem as experiências de vocês comigo. Vou adorar saber. E o que acontece? Quando eu percebi esse meu ambiente, que eu consegui começar a modificar algumas coisas nele. Então, a partir disso, eu consegui inserir pequenas mudanças no meu ambiente, porque não precisa ser tudo de uma vez só, não deve. Porque se a gente tenta fazer tudo de uma vez só, a tendência é desistir, porque fica difícil fazer tudo de uma vez só. É sofrido, exige um esforço muito grande. Então eu fui começando a fazer pequenas alterações e é o que eu sugiro que vocês façam também. Tanto é que daqui a pouco eu vou deixar um exercício, um exemplo de como começar, como dar o primeiro passo para mudar essa modulação genética que não te permite emagrecer. E isso é lindo, isso é libertador, gente, porque eu entendi tantas coisas depois que eu comecei a conseguir enxergar o meu ambiente e mudar, modificar isso a meu favor. Eu fui percebendo que além de mim, além de conseguir cuidar de mim e de alcançar coisas que eu queria que eram importantes para minha vida, eu percebi que eu também estava transferindo uma genética, eu tinha, né, já mudado hábitos quando eu tive o meu filho, que eu estava também transferindo genes mais saudáveis para ele. Então ele também teria uma propensão genética mais saudável. E isso para mim foi incrível, ter percebido isso foi incrível, me deu mais vontade ainda de continuar modificando esse ambiente, sem privações, mas também sem excessos, sem comer coisas que eu não gosto, mas aprendendo a comer coisas que são saudáveis, sem me restringir de comer tudo o que gosto, mas aprendendo a lidar com as quantidades e a qualidade de tudo isso e a frequência. Então eu quero muito, gente, que vocês entendam isso comigo. E se tiverem dúvidas, perguntem nos comentários, na página, no direct, nas mensagens. Perguntem isso e não demorem mais anos e anos no mesmo ambiente, não fiquem mais no mesmo ambiente. Porque imagina, se tudo continuar igual ao que é hoje, como você estará em 5 anos? E o que isso representa na sua vida? E quais as consequências, os impactos disso em você? Então pensar sobre isso é importante, gente, porque é isso que faz a gente enxergar o nosso ambiente. E sem medo, sem vergonha de assumir como ele é, porque é o que é. E tá tudo bem que seja como é. E tá tudo bem você querer mudar isso também, tá? Então, assim, as vantagens de que agora você sabe que genética não é uma sentença é que saber disso permite que lá na frente, permite que você entenda
que em 5 anos vai ser mais difícil mudar o ambiente do que agora. Vai ser mais difícil começar. Porque a cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, esse ambiente ele é reforçado. Ele toma força. E quanto mais força ele toma, mais difícil vai ficando da gente encontrar a pontinha do novelo, sabe? Da gente encontrar a saída. É como num labirinto. Chega num momento que a gente não sabe mais para onde ir, a gente não sabe mais o que fazer. Então hoje eu estou dizendo para vocês, olhem para o ambiente. Esse é o começo de encontrar a saída certa, tá? E não tentar entender isso, gente, não tentar buscar compreender o ambiente, tá? E acabar aceitando isso é a sentença de não emagrecer. E de continuar onde está. E, gente, se você estiver bem com tudo isso, tudo bem, tá? Mas se você não estiver bem com tudo isso, é a hora, é hoje o melhor momento. Ai, talvez teria sido há 5 anos atrás, mas não foi, então é hoje. Porque daqui a 5 anos, hoje teria sido o melhor momento, tá? E eu quero ajudar você a fazer isso. Quero ajudar você a fazer isso. Por onde começar? Então, se tiver papel e caneta, pega. Se não tiver papel e caneta agora, salva essa live, salva esse conteúdo, manda para você mesmo no WhatsApp, compartilhado, e depois você faz. Mas presta atenção, tá? Escreva como é o seu ambiente alimentar, a partir de tudo que eu falei, tá? Quais são os alimentos que entram na sua casa, o que você come com mais frequência, o que você não gosta de comer, tá? Escreve isso. E depois, eu quero agora deixar uma sugestão, tá? Faça uma lista de 10 ações que criam um ambiente que não é favorável para o seu emagrecimento. Então, 10 coisas que você faz ou deixa de fazer que estão criando um ambiente que não é favorável para o seu emagrecimento e que estão atrapalhando você e que estão permitindo que a genética seja forte, tá? E depois você vai fazer uma outra lista com 10 ações que sim, que ajudam, que influenciam, que vão modular a genética de forma positiva e que vão auxiliar você na perda de peso. Depois de ter feito as 2 listas das 10 coisas que atrapalham o emagrecimento que você faz ou deixa de fazer e das 10 coisas que você faz ou deixa de fazer que ajudam você no emagrecimento e ajudam a modular a genética de uma forma positiva, você vai riscar 5 itens da lista das coisas que atrapalham, que você vai se comprometer a olhar, a repensar, a reorganizar ou a não fazer mais. E você vai circular 5 itens da lista das ações que são positivas para você, que você vai se comprometer a fazer. Então, você exclui 5 coisas que atrapalham e se empenha em fazer 5 coisas que ajudam nesse processo. Olha que fácil de começar a compreender o ambiente e dar os primeiros passos em direção a resolver essa questão de dificuldade em emagrecer. Certo? E viram, gente, que nem precisou falar de fazer dieta, que não precisou falar de tomar chá, de tomar shake, de fazer procedimento, porque não precisa, tá? Então façam esse exercício que eu coloquei para vocês e vocês vão ver que já é muito poderoso para começar. E agora eu quero ver com vocês se realmente aquelas 3 perguntas que eu fiz lá no início da nossa conversa, elas foram resolvidas. Vocês lembram qual eram? Então, a genética, ela influencia ou dificulta o emagrecimento? A genética, ela influencia ou dificulta o emagrecimento? Sim, a genética, ela vai ter um papel importante nos processos de ganho de peso e emagrecimento, podendo facilitar o ganho de peso ou até dificultar o emagrecimento. Mas a genética, ela não é uma sentença e a gente consegue modular a resposta da genética a partir do ambiente que a gente cria, que esse ambiente é composto pela nossa alimentação,
a nossa qualidade do sono, a qualidade do movimento, o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Entenderam isso? A próxima questão, se toda a minha família tem uma genética de engordar fácil, eu também vou ser assim? Não, porque você pode fazer a modulação dos seus genes a partir do ambiente criado. E esse ambiente tem relação com o tipo de alimentação, com o sono, com a qualidade do movimento e com o gerenciamento do estresse e da ansiedade. É a mesma resposta de antes. Então você não precisa ter o mesmo destino da sua família. Agora você vai precisar se comprometer com isso sim, porque o fator genética existe e o fator ambiente é muito mais forte que a genética. Em qual deles você consegue mexer? No fator ambiente, na genética não. Então, mexa os pauzinhos que você pode mexer. Movimente e modifique o seu ambiente. Os meus filhos também serão influenciados por essa genética? Em parte sim, porque se você carrega genes que são propensos ao desenvolvimento da obesidade, você também vai transferir parte desses genes para os seus filhos. Agora, se você adotar um estilo de vida mais saudável, se você modificar o seu ambiente, além de de transferir genes mais adequados, mais saudáveis, menos propensos ao desenvolvimento da obesidade para o seu filho, você ainda está criando um ambiente que vai ajudá-lo nisso. Então, existem saídas e a genética não é sentença e também não é o fator mais relevante nos processos de ganho de peso ou de emagrecimento, certo? Então, gente, eu tenho certeza que esse conteúdo, que essa nossa conversa, que isso já vai permitir ajudar você a dar os primeiros passos e mudar o destino que a genética traçou para você. Você pode reescrever essa história e modificar o final dela. E agora, eu espero que vocês tenham gostado. E se alguma coisa dessa conversa, desse conteúdo fez sentido para você, convido você a compartilhar, convido você a espalhar isso para mais pessoas, para que mais pessoas consigam também mudar o rumo da sua vida, que a genética traçou. E juntos a gente vai formando uma comunidade que vai abraçar essa causa e que vai ajudar todas as mulheres que a gente puder ajudar a se libertarem desse peso que a genética traz, certo? Eu agradeço muito a você, agradeço por você ter estado comigo até aqui e eu espero você nos meus próximos conteúdos. Continua comigo, porque muita coisa bacana ainda vai passar por aqui. Muito obrigada e até mais!